Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E esse é um vídeo muito especial, porque é um vídeo de celebração dos 2.000 inscritos nesse canal. Eu quero agradecer muito a você que vem aqui, assiste os vídeos, deixa o seu like, comenta, muita gente compartilha os vídeos. E isso é muito importante, é por isso que o canal está crescendo. Quando esse canal alcançou 1.000 inscritos, eu fiz um vídeo falando sobre como eu aprendi transcrição fonética em inglês. Eu fiz sobre esse assunto porque esse é um assunto recorrente nos vídeos aqui no canal. Eu falo bastante sobre pronúncia, então eu falei sobre esse assunto. E hoje eu vou falar com você, vou contar um pouquinho de como eu aprendi inglês. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, eu vou bater um papo com vocês e contar um pouquinho da minha história. Então vamos lá. Quando eu era criança, eu estudei inglês no ensino fundamental, no ensino médio, e foi um inglês de escola. Eu estudei em escola pública, então o inglês de escola pública não foi nada muito expressivo, normal. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me matriculou em uma escola de inglês, de uma rede grande de idiomas, e eu fui lá estudar. Não foi uma experiência boa, eu me senti muito deslocada na sala de aula, aquele material era todo em inglês, eu não sabia nem do que se tratava. Eu estava totalmente deslocada ali, deslocada na turma, deslocada no tema. E teve uma aula que eu fiz uma pergunta para uma professora, para minha professora na época, não sei, eu acredito que era básico, porque era o começo, eu não tinha experiência nenhuma, não falava nada, então eu acredito que era básico 1. E a professora respondeu para mim que se eu não sabia o que aquilo queria dizer, eu que procurasse aquilo no dicionário lá na minha casa. E eu fiquei muito constrangida, porque adolescente é assim, Adolescente, tudo toma uma proporção muito grande, tudo é muito dramático. E eu realmente me senti muito constrangida e eu falei para minha mãe que eu não ia voltar, que eu não ia fazer aquele curso, que eu não queria. E eu devo ter sido muito persuasiva, porque a minha mãe aceitou, ela concordou e eu realmente parei de estudar. Então essa foi a minha primeira experiência aprendendo inglês. Os anos se passaram, eu continuei estudando, aí eu me formei na faculdade. Quando eu me formei, eu tinha 20 anos. Eu fiz administração de empresas e aí eu me formei, logo na sequência eu fiz aniversário, eu fiz 21 anos e aí em agosto eu comecei a estudar inglês. Dessa vez eu voltei para a escola de idiomas por vontade própria. Eu falei, eu preciso melhorar o meu currículo, colocar um idioma aí no meu currículo, aprender inglês, pensando em melhores oportunidades. Fui estudar inglês. E aí a minha experiência foi completamente diferente. Eu tive uma professora muito bacana lá no Básico 1, eu estava numa turma muito bacana e foi lá na mesma escola onde eu tive experiência com 14 anos. Coincidentemente foi lá, mas foi com outra professora, foi tudo muito legal. Eu amei o curso, amei a turma e já fiquei muito apaixonada pelo idioma. Lá no comecinho, continuei estudando, fui aprendendo mais e aí com aquela paixão toda eu já pensei em ser professora. Ali já nasceu a vontade de ser professora, porque eu fiquei muito fascinada com a dinâmica da sala de aula. A minha professora era muito, muito boa, ela tinha uma didática excelente, me motivou muito. Continuei estudando, aí passei para o pré-intermediário, aí já fui com outra professora, uma outra experiência. E com essa professora aí do pré-intermediário, eu me lembro que uma vez eu fui conversar com ela no final da aula e eu falei para ela que eu tinha já essa vontade de no futuro me tornar professora, e o que ela me aconselharia, o que ela podia me dizer. E ela falou para mim que era muito difícil, que se eu quisesse ser professora, era muito difícil. E eu saí de lá assim, porque eu não esperava aquilo. Eu não sei exatamente o que eu esperava, mas aquilo eu não esperava. Mas não desisti,
Fui embora, segui a vida, continuei estudando e continuei me apaixonando cada vez mais pelo idioma. Eu não lembro disso, mas a minha mãe me diz que eu sempre reclamava muito, que inglês era difícil, que eu nunca ia aprender, né, que era complicado, que eu não conseguia entender nada. Eu estudava muito em casa. Eu tinha comprado esse livro aqui. Talvez muita gente vá reconhecer esse livro, porque isso aqui é praticamente uma bíblia, né, da língua inglesa, são 3 livros. E eu comprei esse aqui também um livro maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu comprei esses livros e eu estudava com o material da escola e eu estudava com esse material em casa. Então eu estudava muito. Aí minha mãe ficava lá na cozinha fazendo almoço, fazendo janta, e eu sentada lá na mesa da cozinha estudando e reclamando, segundo ela. Eu podia até reclamar, mas eu nunca desisti. E eu com aquela vontade, né, de ser professora, então todo mundo já sabia isso lá na escola. E o que eu fazia? Eu era tão enlouquecida, eu queria tanto aprender aquele idioma, que eu ia lá na recepção da escola e eu pedia para ver o material do próximo nível. Eu sempre fazia isso, ai, deixa eu ver aquele material. E aí eu folheava aquele livro e eu falava, nossa, olha tudo que eu vou aprender, olha isso, que bacana. Eu sempre fazia isso. E eu tinha muita alegria de estudar inglês, eu tinha muito orgulho de estudar inglês, por mais difícil que fosse. Eu carregava os livros, né, para ir para a escola, carregava no metrô, aonde eu ia, eu levava o meu livro, porque eu estava sempre estudando, sempre. Eu estudava muito. Então, aonde eu ia com aqueles livros, eu ia com muito orgulho, muito orgulho. Não era um orgulho de querer mostrar que eu estava estudando, não. Eu tinha orgulho de carregar aqueles livros, né? Já era desse jeito, eu era assim, né? E continuei estudando, até que eu resolvi estudar direito. E eu fui fazer direito, voltei para a faculdade, continuei o inglês e comecei a estudar direito. E teve um dia que a dona da escola onde eu estudava, ela me chamou. Eu estava ali por perto, eu não lembro se era intervalo ou se era antes da aula. Ela me chamou e ela falou assim, Tisbe, você não quer acelerar os seus estudos e terminar o seu curso para você começar a dar aulas aqui? E esse era meu sonho, né? Meu sonho. Quando ela falou isso, eu não pensei 2 vezes, não pensei. Eu fui na faculdade, eu tranquei a matrícula na faculdade, aí eu conversei com a minha professora, fui fazer aulas particulares, lá na escola mesmo, né? Aulas individuais, para acelerar os meus estudos. Eu já estava no avançado, né? Naquela escola, a nomenclatura já era avançada. Eu fui estudar com essa professora, sozinha, né? Fazer as aulas particulares, para quê? Para aprender mais rápido, não precisar estudar no tempo, né, do semestre todo. Então eu encurtei o tempo, estudei muito para terminar o curso e começar a dar aulas. E eu terminei o curso e foi quando eu tive a minha primeira experiência dando aula. Eu tenho até hoje o bilhete que a minha primeira aluna naquela escola, ela era uma aluna particular lá da escola, ela fazia aulas individuais, aí ela veio fazer aula comigo. E aí foi a minha primeira aluna naquela escola. E eu tenho um bilhetinho, meu primeiro bilhetinho como professora guardado até hoje. Aí eu comecei a dar aulas para ela e à medida que eu fui dando aula para ela, eu percebi que o conhecimento que eu tinha não era o suficiente para ser professora. Eu tinha conhecimento? Tinha, porque eu estudava muito e porque eu estudava além daquele material escolar, né? O material didático da escola. Mas mesmo assim eu percebi que não era o suficiente. E aí eu fui para uma outra escola que oferecia cursos mais avançados do que os que tinha ali naquela escola onde eu já tinha estudado e onde eu estava começando a lecionar. E nesse meio tempo eu descobri um curso de pronúncia, que eu conto sobre isso lá no vídeo onde eu falo como eu aprendi transcrição fonética. Então eu fui estudar pronúncia e eu fui estudar inglês em nível mais avançado, né? E aí, nossa, aí o horizonte abriu.
né? Porque quando eu fui para essa outra escola, eu vi que eu tinha realmente muita coisa para aprender, muita coisa. A primeira escola não oferecia aquele nível de conhecimento. E nessa segunda escola eu pude, né, crescer muito. E aí foi que eu comecei realmente a virar uma professora, a ter um conhecimento a mais e dar aulas. Enfim, foi basicamente assim. Quando eu terminei esse curso, né, que eu fiz ele completo, lá na primeira escola que eu estudei, eu tirei a minha primeira certificação internacional, foi da Universidade de Cambridge, que foi o B1. A primeira vez que eu fiz eu não passei, aí eu fiz de novo, aí eu passei, tirei o FCI, que é o B2, depois eu tirei o C1, né, que era na época o CAI, que era o Certificado de Inglês Avançado. Aí você pode estar aí se perguntando, né? Nossa, estava estudando tal, então já devia falar super bem, né? Eu falava inglês? Eu falava inglês, mas eu tinha insegurança. Eu tinha muita insegurança. Na verdade, eu falava inglês, mas eu me perguntava, será que eu falo inglês? Será que isso que eu estou falando é inglês mesmo? Eu tinha esses questionamentos dentro de mim. E esses questionamentos, eles só amenizaram, né? Só foram sumindo da minha cabeça quando eu tirei o meu certificado C1. Então, a partir do momento que eu tirei aquele certificado, na minha cabeça era assim, bom, se eu tirei um certificado avançado, eu devo falar inglês, né? Eu devo falar alguma coisa de inglês. Então, essa insegurança que eu vejo nos alunos, né, ela é uma insegurança que eu tive. E mesmo quando eu comecei a dar aulas, que eu era uma professora verdinha, né, não tinha experiência, tinha muita insegurança, mas eu fui lá dar aulas, porque era o que eu queria. Eu estudava muito para isso. Aí fui estudar metodologia de ensino, fiz tradução, fiz legendagem, né? Tudo nessa escola, uma escola muito rica de conteúdo, oferecia cursos muito ricos e eu fui estudando. E nesse meio tempo eu tinha um emprego concursado num banco e nesse banco eu conseguia verba para estudar. Pensa numa pessoa que usou todas as verbas possíveis, todas as verbas que tinha para comprar material didático, para fazer curso, aí tinha que correr atrás, tinha que pegar autorização, pegar assinatura, mandar relatório, pedir declaração na escola, eu corria atrás de tudo isso, mas não perdia uma verba. Continuei estudando, fui tirando as certificações e aí nessa escola que eu estava, uma vez um professor falou para mim, ele falou, por que você não traz o seu currículo? Porque vai abrir um processo seletivo para dar aulas aqui. E eu pensei comigo, imagina, né? Imagina que eu vou dar aula nessa escola, de jeito nenhum. Aí, mas ele falou, traz o currículo. E eu dava aulas de inglês e trabalhava no banco. Então, na verdade, eu fazia 3 coisas. Eu dava aula de inglês, eu trabalhava no banco e eu estudava inglês. Estudava inglês, estudava metodologia, continuei estudando pronúncia, fiz mais um curso nessa escola também de pronúncia. Enfim, estudava muito, trabalhava muito e estudava muito também. Aí mandei o currículo para essa escola, entreguei lá na escola, veio o processo seletivo demorou alguns meses, foi um dos processos seletivos mais difíceis que eu fiz na minha vida. Passei, fui chamada, trabalhei nessa escola, aprendi muito, muito. E aí fui e tirei a proficiência. Como que eu fiz para tirar a proficiência? Eu não tirei de cara, não. Eu tive que ralar muito para passar nessa prova, né? Não foi fácil. Eu trabalhava, aí trabalhava até as 10 horas da noite. Eu chegava em casa, comia, tomava banho, sentava e ia estudar inglês para fazer a prova de proficiência. Quando eu fui estudar, depois da faculdade, eu esqueci de falar, isso foi em 95. Eu me formei em 95, comecei a estudar inglês em 95. Em 2000, no ano 2000, eu comecei a dar aulas. Em 2007, eu pedi demissão desse emprego concursado, né, porque o meu negócio era dar aulas, né?
dar aulas, é aluna, é inglês. Esse é o meu ambiente, esse é o lugar que eu gosto de estar, esse é o lugar onde eu me sinto bem, é a minha casa, é o que eu escolhi para mim. Então, eu saí do banco, eu pedi demissão, fiquei nessa escola, acho que uns 3 anos e meio. Aí eu saí dessa escola e comecei a dar aulas particulares. E é isso que eu faço desde 2010. E no começo do ano vai sair o curso de inglês. Então, se você está pensando em estudar inglês, quer fazer um curso online, espera mais um pouquinho que você venha estudar comigo. E é isso, eu queria compartilhar minha história com você e eu queria te falar que se você quer aprender inglês, você tem essa vontade, esse desejo, esse sonho, não é a motivação que vai te fazer aprender inglês. Não é a motivação vai te levar até a porta da escola para você se matricular. A motivação vai fazer com que você procure um curso online. Isso a motivação vai fazer por você. Mas depois disso, quem tem que entrar em ação é a disciplina. Então, o meu conselho, digamos assim, é esse. Foco na disciplina, não foca na motivação, porque você vai focar no lugar errado. Foca na disciplina que você vai alcançar o seu objetivo. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Não esquece que tem o curso de transcrição fonética para você fazer comigo, aprender os sons da língua inglesa. Essa semana eu estou lançando um curso novo que se chama Prime Sound, que também é de pronúncia. E para o começo do ano vem o curso de inglês. Vem a primeira etapa do curso de inglês. Vem estudar comigo. Se você está pensando em estudar inglês no ano que vem, segura um pouquinho para você estudar comigo, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Bye!